Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tiago Oliveira aqui. E, pessoal, e hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas de estatística sobre medida de posição e medida de dispersão. Para alguns esse assunto é um terror, esse tema é um terror, e para outros é um assunto bem tranquilo. Mas independente se você já sabe ou se você está aprendendo, esse vídeo servirá para você. Primeiro porque você usará para revisar. E se você não sabe, você usará esse vídeo para aprender. Bom, é o seguinte, começando pela primeira questão, ela fala, ela fala: analise a tabela de notas a seguir. Ao final de 6 avaliações durante o semestre, um professor estabeleceu que a nota final seria dada pela mediana das notas obtidas nessas avaliações. Considerando as notas apresentadas na tabela de avaliação apresentada, qual foi a nota final obtida por esse determinado aluno? Pessoal, toma cuidado, tá? Porque o critério de avaliação não foi a média, como é de praxe, tá? Então, aqui foi utilizado a mediana, então vocês têm que tomar cuidado com esse detalhe. Antes de mais nada, precisamos organizar essas informações em rol, colocar em rol. O que é colocar em rol? É colocar em ordem, pode ser do menor para o maior ou do maior para o menor. Eu tenho facilidade em organizar do menor para o maior, então é assim que eu vou fazer. Então, eu tenho 2, 2, ó, nota 2. Depois nós vamos ter a nota 3, a nota 5, nota 3, a nota 5, depois a nota 7 e a nota 9. Bom, a quantidade ele falou que são 6, né? 6 avaliações. Então a quantidade é par. Quando a quantidade é par, primeiramente vamos fazer o seguinte: vamos pegar n e dividir por 2. Então, se são 6 elementos dividido por 2 é igual a 3. Cuidado, pessoal, a mediana não é o número 3, tá? A mediana está entre a posição número 3 e a próxima posição, número 4. Bom, então entre o 3 e o 4 é onde está a mediana. Aqui nós vamos calcular o ponto médio. O que é o ponto médio, professor? É o limite inferior aonde está a mediana, mais o limite superior e vamos dividir ao meio, tá? Então, se nós contarmos aqui na terceira posição 1, 2 e 3, então eu não sei qual que é o valor da mediana, mas eu sei que a mediana está aqui. Quem tem um pouco mais de facilidade com os números vai perceber que a mediana é o número 4. Por quê? De 4 para 5 vamos andar uma casa e de 4 para 3 vamos andar uma casa. Mas se você não tem essa percepção, não tem problema, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o ponto médio dos termos centrais, que é 3 e 5. Então nós vamos fazer 3 mais 5 e dividir por 2. 3 mais 5 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso só confirma, então, tá, o que nós já havíamos percebido desde o início, que a mediana é o número 4. Logo, o gabarito dessa questão, alternativa B. Bom, parou por aqui? Não, vamos para mais uma questãozinha. Viu como que é fácil? Pessoal, não adianta se desesperar. Questãozinha muito tranquila e toda hora cai concursos, toda hora, tá? Bom, vamos para essa questãozinha aqui de a qual fala: a produção diária em unidades de uma fábrica ao longo de 5 dias úteis foi 80, 82, 78, 80 e 80. Aqui ele está pedindo para você julgar. A média da produção diária é igual a 80, pessoal. A média da produção diária é igual a 80. Qual que é a fórmula da média, professor? A fórmula da média é essa aqui. Nós temos o somatório dos elementos dividido, então, pela quantidade. Bom, a quantidade nós já sabemos que são 5 dias, que ele já falou aqui. Mas se você não quisesse acreditar na banca, você poderia contar 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, o que é um pouquinho mais complicado é esse somatório aqui, ó. Só que não é tão difícil, porque, ó, 8, 8, 8, ou 80, 80, 80. Eu sei que 3 vezes 8 dá 24. Logo, 3 vezes 80 dá 240. Aqui, depois eu vou ter 82 e 78. Então, fazendo essa continha aqui, 2 mais 8 vai ser igual a 10, coloco o 0 e sobe 1. 8 mais 7 vai ser igual a 15, 19 e 20. 20, coloco o 0 e sobe 2. 2 mais 2, 4. Então, esse somatório ficou igual a 400. 400 dividido por 5. Opa, dividido por 5, já estou pensando na resposta, hein?
400 dividido por 5, eu sei que 8 vezes 5 dá 40, para 40 é zero. Esse zero que sobrou vai vir para cá. Então, nós acabamos de descobrir que a média é igual a 80. Se a média é igual a 80, esse item aqui está correto. Então, a gente já consegue eliminar a alternativa B, que ele não citou o item 1. A gente já consegue eliminar a alternativa D. Bom, se fôssemos para chutar, chutaríamos então entre a C e a E, pessoal, mas não dá para marcar bobeira, porque ele quer a moda. A moda é o termo que aparece com maior frequência, ou seja, desses elementos aqui, qual que aparece mais vezes? Você observar, é o número 80, porque o 80 aparece 3 vezes, enquanto o 82 aparece uma única vez e o 78 uma única vez, tá? Então, a moda é igual a 80, então sabemos que esse item 2 aqui, ele está correto. Se o item 2 está correto, ainda a gente vai ficar no 0 a 0, porque ele citou 2, 2 e todas. Bom, vamos para o item número 3. Pessoal, o item número 3 ele é muito fácil. O item número 3 está falando o seguinte: o desvio padrão é igual a zero. Pessoal, o que é um desvio padrão? Não é uma medida de dispersão? Então, ele só seria zero nessa situação aqui, ó. Se você tem todos os valores iguais. Por exemplo, 80, 80, 80, 80 e 80, observe o seguinte, que não houve dispersão. Então, todos os valores é 80. Mas aí, a partir do momento que eu tenho como valor mínimo 78 e o valor máximo 82, e nós sabemos que a média é 80, pessoal, houve dispersão daqui para cá e daqui para cá, tá? Então, não, aí eu não sei qual que é o valor do desvio padrão, mas eu sei que ele não é igual a zero. Ó, eu sei que ele não é igual a zero, tá? Então, sabendo que ele não é igual a zero, esse item 3 ele está errado. Ó, então a gente já consegue eliminar a alternativa E, que ele falou que todas as afirmativas estão corretas. Bom, agora, se fôssemos para chutar, ou seria a A ou a alternativa C. Bom, o item 4 ele está falando a variância é igual a 4. Pessoal, como que se calcula a variância? Primeiramente, ele não deu uma ideia de que isso aqui se trata de uma amostra, porque ele falou, ó, a produção de uma fábrica ao longo de 5 dias. Agora, se a gente vai falar do seguinte, se num período de um mês foi coletado foi analisado um período de 5 dias, aí nós iríamos calcular a nossa variância amostral. Só que como ele não falou nada, então subtende-se que isso aqui então seja uma população, tá? Então, qual que é a fórmula da população? Nós vamos ter basicamente, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado dividido pela quantidade de elementos. A quantidade de elementos nós já sabemos que é igual a 5. Bom, só que agora nós precisamos do somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado. Só fazendo uma pequena observação rapidinho, tá? Por exemplo, o que que é menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado é 2 que multiplica 2. Menos, menos. Então, você vai fazer 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Menos com menos vai ser igual a mais, tá? Então, qualquer valor negativo elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso justamente porque eu já vou meio que fazer direto, tá? Só por isso. Quer ver? Eu vou explicar. Bom, nós sabemos que a média é 80 e aqui é o nosso x, tá? Então, eu vou fazer 80 menos 80 dá zero. Zero elevado ao quadrado é zero. Nem precisava colocar, mas tudo bem. 82 menos 80 vai ser igual a 2. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mais 78 menos 80 dá menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Aqui, 80 menos 80 dá zero. 80 menos 80 dá zero. Então, basicamente, ficamos com 4 mais 4 vai ser igual a 8. 8 dividido por 5. Pessoal, ele quer a variância, né? A variância, o desvio padrão foi embaixo. Bom, então 8 dividido por 5, eu sei que uma vez 5 dá 5, para 8 falta 3. 3 não dá para dividir 5, então eu coloco uma vírgula e um zero. Eu sei que 6 vezes 5 dá 30, para 30 zero. Então acabamos de encontrar uma variância igual a 1,6. Ele falou que a variância é igual a 4? Não, não é igual a 4, a variância é igual a 1,6. Então, isso então, esse item 4 está errado, então a gente já consegue eliminar a alternativa C. Então, os únicos itens que estão corretos é o item número 1 e o item número 2. Logo, o gabarito dessa questão é a alternativa A.
Parou por aqui? Não, porque tem mais uma questãozinha ainda. Vamos lá. Um departamento com 30 colaboradores tem a seguinte distribuição de acordo com suas idades. Opa, então vamos organizar esse balaio de gato aqui. Bom, nós temos X, nós temos a nossa frequência. Então é o seguinte, ele está falando que 20 tem 25 anos. Ó, 20 tem 25 anos, ó. Nossa variável aqui, idades, ano, tá? Então 20 tem 25 anos. 5 tem 30 anos, ó. Então 5 pessoas têm 30 anos. 3 pessoas têm 40. 3 pessoas têm 40. E por fim, 2 pessoas têm 50. 2 pessoas têm 50. Com base nisso, ele quer a média aritmética e a mediana. Olha só, pessoal, já resolvemos a mediana aqui no primeiro exercício. Então, vamos ver se nós aprendemos de verdade, tá? Bom, a fórmula da média. A fórmula da média, também nós já passamos pela a fórmula da média. É o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Aliás, o que eu achei interessante? Vocês darem um pause e tentar calcular a média e a mediana. Tudo bem? Bom, acredito que você deu pausa e tentou resolver. Agora vamos à minha resolução para ver se bate com a sua. Bom, a média, então, nós temos o somatório de x que multiplica a frequência, dividido, então, pela quantidade de elementos. A quantidade de elementos, você vai somar 20 mais 25 dá 30, com 3, 28, com 2, ou 5 mais 25 dá 25, 20 mais 5 dá 25, com 3, 28, com 2, 30. Dividido, então, por x que multiplica a frequência. Ó, ele quer o somatório, né? Então vamos ter uma outra coluninha aqui de x que multiplica a frequência. Eu vou fazer 2 vezes 25 dá 50. E esse zero que sobrou vai vir aqui para cá, para cá. Esse zero já coloco aqui. 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Aqui, esse zero já coloco aqui no final. 3 vezes 4, 12. Esse zero já coloco aqui no final. 2 vezes 5, 10. Então, esse somatório aqui, ó, esse somatório de x que multiplica a frequência, aqui vai ficar zero. 5 mais 2 vai ser igual a 7. 5, 6, 7, 8. Então, ficamos com 870 dividido por 30. É claro que nós vamos facilitar a nossa vida de concurseiro ao cortar esse zero com esse zero. Então, ficamos, na verdade, com 87 dividido por 30. 87 dividido por 3. Bom, eu sei que 2 vezes 3 dá 6. Para 8 falta 2. Desce esse 7 aqui. Eu sei que 9 vezes 3 dá 27. Para 27, 0. Então, acabamos de encontrar uma média igual a 29. Sabendo-se que a média é igual a 29, então a gente já consegue eliminar a alternativa B, a alternativa C e também a alternativa E. Ficamos em dúvida, então, entre a A e a D. Bom, vamos calcular agora. Ele quer a média e, por fim, ele quer a mediana. Pessoal, a mediana é mais fácil ainda. Primeiramente, nós temos quantos elementos? Nós temos 30 elementos, não é? Então, a mediana vai ser 30 dividido por 2, tá? Quando a quantidade é par, deixa eu só colocar a fórmula mais uma vez. Você vai fazer n dividido por 2, tá? Então, 30 dividido por 2 é igual a 15. Cuidado, a mediana não é o número 15. A mediana vai estar entre o número 15 e o número 16. Ponto médio entre 15 e 16. Bom, observa que todas as idades já estão em rol, já estão em ordem crescente. A gente só precisa chegar na idade que chega entre o 15 e o 16. Observa que de cara a gente já tem aqui, ó. Por quê? 20 é igual a 25. Então, a mesma coisa de você colocar o 25 20 vezes, ó, 25, 25, 25, 25, 25 e assim sucessivamente. Então, quando você for chegar na posição número 15 e a posição número 16, ainda você vai estar colocando 25, 25, tá? Então, a gente consegue concluir, nesse caso aqui, que a mediana é o próprio 25, tá? Então, com isso, a gente já consegue eliminar a alternativa A. Logo, o gabarito dessa questão é a alternativa D. Parou por aqui? Não, não parou por aqui. Temos mais essa questãozinha aqui, que eu achei, inclusive, muito interessante. Bom, basicamente ele quer que você compreenda o seguinte, tá? Vou resumir esse texto. Ele quer que você encontre os alunos que possuíram a maior nota, então os alunos que possuíram a maior nota,
comparar em relação a quem? Em relação à média. Depois que você encontrar os alunos que têm a maior nota, ele quer somente os 5 primeiros colocados, aí você vai fazer o seguinte, ó, 5 melhores que tiveram as média mais alta. Depois, em critério de quando houver empate entre as notas, por exemplo, eu tenho 8,5 e 8,5, nós vamos utilizar aquela informação, aquela dispersão que é mais regular. O que que é uma informação mais regular? É aquela menos homogênea. Vou colocar um rascunho aqui, tá? Pessoal, ó, é o seguinte, nós temos, opa, nós temos informações que são heterogêneas. O que que é informação heterogênea? São informações dispersas, digamos que aqui seja a média. Então, quando as informações estão dispersas, espalhadas aqui em torno da média, nós temos uma dispersão heterogênea. Agora, se você quiser ter uma dispersão homogênea ou mais concentrada, digamos que aqui seja a média. Então, as informações estão aqui, ó. Então, o que que a gente consegue concluir diante disso? Que aquela que possui a maior dispersão é a mais irregular. Aquelas que possuem a menor dispersão são as notas mais regulares. Por quê? Porque elas estão aqui próximos à média, perfeito? Então, basicamente, em outras palavras, ele quer que você classifique, né, da maior para a menor, as que possuem a maior média e depois aquelas que possuem o menor desvio padrão. Tudo bem? Parece complicado, mas não é tão complicado assim não. Vamos lá, pessoal. As que possuem as maiores notas, né? Conforme a média. Nós temos a C, que é 9,2, e nós temos a G. Então, ó, C e G, nós temos aqui, então, 9,2 e 9,2. Perfeito, ó. Estou levando em consideração a média. Ele quer os 5 melhores colocados. Depois ele trouxe aqui, ó, qual que é a maior média depois de 9,2? Nós temos 8,5. Ó. Então, nós temos 8,5 e 8,5. 8,5 e 8,5 pertencente a A e a B. Tem mais 8,5? Tem, ó. Eu tenho F e tenho H. 8,5 e 8,5. F e H. Observa que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas ele quer somente os 5 melhores. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas independente disso, ele quer somente os 5 melhores, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quem tem a maior, ó, entre a gente já consegue perceber que as maiores notas são C e G. Só que agora a gente vai ter que observar aquele que tem o menor desvio padrão, ou seja, aquele que as informações são mais regular, mais concentrada em torno da média. Então, entre C e G, aquele que possui o menor desvio padrão, C eu tenho 0,71 e G eu tenho 0,95. Então, a gente consegue observar que nós vamos ter primeiro C e depois de C nós vamos ter G. Perfeito. Então, ó, C e G. A gente já sabe que começa com C e G. Se começa com C e G, a gente já consegue eliminar a alternativa A e também a alternativa B. Vamos ficar em dúvida entre a C, a D e a E. Agora nós temos 8,5. Esses 8,5 vamos buscar aquele que possui o menor desvio padrão. Então, aqui eu tenho 5,45, 0,65 já caiu. Depois eu vou ter 3,24 e o H, opa, o H é o que possui, ó, 0,45. Então já entra o H. Então se já entra o H, a gente já consegue eliminar a alternativa C. Bom, agora desses que restaram, vamos ver qual que tem o menor desvio padrão. Bom, eu tenho 5,45, 0,65 e 3,24. Observa que eu tenho B. Então o próximo é o B. E por último, e não menos importante, eu tenho o F, que eu tenho 3,24, e o A, 5,45. Então, entre o F e o A, vamos dar preferência para o F, porque o desvio padrão aqui é menor. Então, ficamos com a sequência C, G, H, B e F.
Logo, o gabarito dessa questão, alternativa D. Parou por aqui, professor? Não, 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 o professor está animado, o professor quer resolver mais uma questãozinha ainda. Bom, é o seguinte, uma questão para fiscal de tributos de Florianópolis, Santa Catarina. Catarina. A questão diz o seguinte: a tabela apresenta a nota obtida nas provas de português e de matemática. Para comparar o desempenho desse grupo de estudantes em relação às notas de português e matemática, além da média aritmética, pode-se usar o cálculo do desvio médio. O desvio médio é calculado somando os valores absolutos das diferenças entre cada dado e a média e dividindo o resultado pelo total dos dados. Pessoal, eu acho um perigo isso, tá? Mas ajuda. Mas eu acho muito perigoso o aluno ter que aprender na hora da prova. Sabe, lugar da prova eu costumo falar que não é lugar de aprender. No momento da prova é hora de você colocar em prática. Mas vamos supor, desvio médio não é um assunto tão cobrado. Então, pelo fato de o desvio médio não ser um assunto tão cobrado, esse argumento aqui, ó, ajuda bastante, pelo menos o aluno lembrar, né, da fórmula do desvio médio. Bom, então não vai ter jeito, nós vamos ter que calcular a média e o desvio médio de matemática, a média e o desvio médio de português. Professor, você está maluco, ele não está pedindo a média. É claro que está, meu amigo, pelo seguinte, qual que é a fórmula do desvio médio? A fórmula do desvio médio é essa aqui, nós vamos ter. Vou colocar aqui uma para vocês identificarem. Desvio médio. Nós vamos ter o somatório dos desvios em relação à média, dividido pela quantidade de elementos. Então, observa que nessa fórmula aqui você precisa da média. Só lembrando que a fórmula da média, então, é o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Já fizemos esse cálculo da média duas vezes, só nesse vídeo. Então, vamos resolver mais uma vez. Bom, então vamos começar aqui com matemática. Por que que você vai começar com matemática? Porque primeiro ele está citando aqui, ó, matemática, ele quer que a gente preencha essa lacuna. Assim pode-se afirmar que o desvio médio das notas de matemática, então, talvez, se a gente encontrar o desvio médio de matemática, a gente já consegue resolver, matar bastante coisa. Então, vamos começar aqui por matemática. Bom, então, a média de matemática vai ser o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Então, observa que eu tenho 4 mais 6 dá 10, 10 mais 10 dá 20, 20 mais 8 dá 28, 28 mais 5 dá 33. Então, vamos ter 33 dividido por 1, 2, 3, 4 e 5. 33 dividido por 5, eu sei que 6 vezes 5 dá 30. Para 33 falta 3. 3 não dá para dividir 5, então eu coloco uma vírgula e um zero. Eu sei que 6 vezes 5 dá 30. Para 30, zero. Então, encontramos uma média bem ruimzinha aqui de 6,6. Sabendo-se que a média, então, é 6,6, vamos desviar os valores. Eu só esqueci de comentar uma coisa, tá? Esse somatório dos desvios em relação à média, ele vai ser em módulo, tá? Então, o que que é colocar os valores em módulo? Em módulo é o seguinte, vamos usar menos 3 e eu tenho 3. Pessoal, qualquer valor quando está em módulo, tá? Qualquer valor quando está em módulo que ele é negativo, ele se torna positivo. Então, menos 3 em módulo, ele é igual a 3. 3 positivo em módulo, ele continua sendo 3, tá? Então, colocar um valor em módulo é você pegar um valor negativo e deixar ele positivo. Só isso. Bom, então, para a gente fica até mais fácil. Pelo seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. 5 menos 6,6 vai dar menos 1,6. Em módulo, então ele fica 1,6. A mesma coisa aqui. 6 menos 6,6 vai dar menos 0,6. Em módulo, ele passa a ser 0,6. Mais 10 menos 6,6. 0 menos 6 não dá, pega emprestado. Aqui fica 0, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 6 é igual a 4, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 6 vai ser igual a 3. Então, ficamos com 3,4. 8 menos 6,6
Bem chatinho, né? 0 menos 6 não dá, pega emprestado aqui, fica 7, fica 10. 10 menos 6 é igual a 4, vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 6 vai ser igual a 1. Então ficamos com 1,4. E 4 menos 6,6 é só calcular 4. 5, 6 dá 2,6. Dividido pela quantidade de elementos. Dividido então por 5. Fazendo essa continha, então nós vamos ficar com. Vamos lá. Eu tenho 1,6, 0,6, 3,4, 1,4 e 2,6. 6 mais 6 mais 6 dá 18, com 4, 22, com 4, 26. Coloco 6 e sobe 2. Vou ficar com 3, 6, 7, 9. Então ficamos com 9,6 dividido por 5. Multiplicando em cima e embaixo por 10 para matar essa vírgula, vamos ficar com 96 dividido por 50. Bom, 96 dividido por 50, tem que ter paciência. Se desesperar, não sai, viu? 96 dividido por 50, eu sei que uma vez 50 dá 50. Para 96 falta 46. 46 não dá para dividir 50, então eu coloco uma vírgula e um zero. Agora podemos cortar esse zero com esse zero. Eu sei que 9 vezes 5 dá 46, dá 45. Para 46 falta 1. 1 não dá para dividir 5, então coloca mais um zero aqui. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, zero. Então, encontramos 1,92. Então, nosso desvio médio, tá, da turma de matemática é igual a 1,92. Então, a gente já consegue preencher alguma coisa aqui nessa questão. Ele falou que o desvio médio das notas de matemática é igual a 1,92. Sabendo se quer 1,92, a gente já consegue eliminar a alternativa B e a alternativa C. Agora, para saber se é maior ou menor que o desvio médio de português, nós vamos ter que calcular o desvio médio de português. É, pessoal, pensando que é fácil. Se bem que com treino, tá? Isso aqui fica bem mais tranquilo. E esse vídeo só tá demorando porque eu tô comentando ele passo a passo, tá? Porque se eu não tivesse, a gente ia conseguir resolver ele bem mais rápido. Bom, então aqui, vamos lá, pessoal. Eu tenho 6 mais 6 vai ser igual a 12. 12 mais 8 é igual a 20. 20 mais 7 é igual a 27. 29 mais 9 é igual a 36. Então, ficamos com 36 dividido por 5. 36 dividido por 5, eu sei que 7 vezes 5 dá 35. Para 36 falta 1. 1 não dá para dividir 5, então eu coloco uma vírgula e um zero. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, zero. Então, encontramos aqui 7,2. Essa é a nossa média. Agora, o desvio médio vai ser, então, todos esses valores de português menos 7,2. Só lembrando que é em módulo, então qualquer valor negativo se torna positivo. Então, 6 menos 7,2 em módulo vai dar 1,2. Mais 7 menos 7 menos 7,2 vai dar 0,2. 8 menos 7,2 vai dar 0,8. 6 menos 7,2 vai dar 1,2. 9 menos 7,2. 9 menos 7,2. Aqui fica 8 e aqui fica 10. 10 menos 2 vai ser igual a 8. Vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 7 vai ser igual a 1. Então encontramos 1,8. Agora, tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que é igual a 5. São 5 pessoas. 1, 2, 3, 4 e 5. Pessoal, vamos ter que somar e depois dividir pela quantidade. Bom, então somando, nós ficamos com 1,2, 0,2, 0,8, 1,2 e 1,8. Agora que eu vi que dá para fazer de cabeça essa continha, né? Mas tudo bem, vamos lá. 2 mais 2 dá 4, ou melhor, aqui vai dar 10, 12, 20 e 22. Coloco 2 e sobe 2. 2, 3, 4 e 5.
Então, ficamos com 5,2 dividido por 5. 5,2 dividido por 5 é a mesma coisa, multiplicando em cima e embaixo por 10, para matar essa vírgula, vamos ficar com 52 dividido por 50. 52 dividido por 50, eu sei que uma vez 50 dá 50, para 52 falta 2. 2 não dá para dividir 50, então eu coloco uma vírgula e um zero. 20 não dá para dividir 50, então eu coloco um zero e um zero aqui. Posso cortar esse zero com esse zero? Eu sei que 4 vezes 5 dá 20, para 20, zero. Então encontramos um desvio médio igual a 1,04. Bom, agora é só preencher as lacunas e partir para o abraço, simples assim. Então, ó, sabemos que o desvio médio de matemática é 1,2, ou seja, maior, ele é maior do que o desvio médio da nota de português, que é igual a 1,04, indicando que as notas de matemáticas apresenta apresenta maior. Por que apresenta maior? Porque ele teve uma dispersão maior. Apresenta maior dispersão em relação à média. Essa comparação mostra que, embora possamos ter médias semelhantes entre as disciplinas em matemática, há maior variação do desempenho entre os estudantes. Tá? Então, logo a gente consegue compreender que o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa C. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de média, mediana, moda, desvio médio, variância, desvio padrão, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!